cumprimento todos aqueles que quiseram vir ouvir-me, muito em especial os ministros aqui presentes, que me honram com a sua participação nesse evento. Quando me foi proposto realizar uma palestra na Escola de Formação de Magistrados do Trabalho em Brasília, ocorreu-me que teria interesse para aqueles que me quisessem ouvir um tema que, de certa forma, é comum a ambos os nossos países. E esse tema prende-se com o impacto da crise económica sobre o direito do trabalho. É bem sabido de todos que Portugal atravessou, ao longo de mais de 4 anos, uma severa crise económica que afetou todas as áreas da sociedade portuguesa e que teve impacto muito relevante, entre outros domínios do direito, na legislação trabalhista. E tenho conhecimento que, atualmente, no Brasil, se verifica um fenómeno, em certa medida, semelhante. Por um lado, há também uma situação de alguma recessão económica e, por outro lado, o Brasil teve recentemente uma reforma trabalhista de relevo. Pareceu-me por isso que este seria o tema adequado para esta exposição e espero não decepcionar aqueles que quiseram vir-me ouvir hoje. Portanto, o título que dei à minha exposição é o Favor Laboratoris e a Crise Económica, a recente experiência de Portugal. Eu pedi que fosse facultado aos ouvintes desta sessão um pequeno sumário com os tópicos que vou aqui tratar. Essencialmente, vou falar do princípio do Favor Laboratoris, que é um princípio que todos os juristas especializados na área do direito do trabalho conhecem bem, um dos vetores, se não mesmo o vetor mais marcante desta disciplina e que exprime a preocupação que o direito do trabalho tem com a proteção do trabalhador por conta do outrem. Proteção essa que lhe é deferida enquanto parte mais fraca na relação jurídica laboral. Em alguma medida, essa proteção que o direito do trabalho procura dar ao trabalhador é a própria razão de ser do direito do trabalho. A razão pela qual se trata de uma disciplina legislativamente e cientificamente autónoma relativamente a outras e designadamente em relação ao direito civil, que, ao contrário do direito do trabalho, se funda numa ideia de igualdade entre as partes que participam nas relações jurídicas civis. É este, portanto, o objeto da exposição que me proponho realizar, exposição essa que vai procurar identificar a medida em que a crise económica, que fiz referência há pouco, incidiu sobre este grande princípio do Favor Laboratoris. De facto, as crises económicas, não só a portuguesa, mas a de variedíssimos países pelo mundo fora, têm incidido particularmente sobre o direito do trabalho e, em alguma medida, a proteção deferida ao trabalhador tem conhecido uma regressão nos últimos anos em virtude de reformas introduzidas nesta área do direito. De certa forma, o risco económico associado à relação laboral tem sido repassado, por força dessas reformas, para o trabalhador. No direito português, esse facto pode ser verificado em inúmeros aspectos do nosso direito laboral contemporâneo, posterior à crise económica recente. E é, portanto, dessas manifestações, dessas repercussões da crise económica sobre o direito do trabalho e o princípio do Favor Laboratoris que me proponho aqui tratar. Neste slide que têm diante de vós, procurei sintetizar os tópicos fundamentais da exposição, que compreenderá essencialmente 2 partes. Uma primeira dedicada à temática do Favor Laboratoris, as suas consagrações, a sua justificação perante a lei portuguesa, e depois uma segunda parte que tratará especificamente da crise económica e das suas repercussões sobre esse princípio. No final, procurarei traçar algumas conclusões da evolução legislativa recente no direito português nesta matéria. Comecemos então pelo princípio do Favor Laboratoris. Na doutrina portuguesa não há
pode dizer-se, uma definição unânime daquilo que deve entender-se por favor laboratoris. Eu diria que este princípio pode ser objeto de uma formulação ampla e de uma formulação restrita. Em sentido amplo, pode dizer-se que no favor laboratoris se exprime aquela preocupação central do direito do trabalho com a proteção do trabalhador, em consagrar um regime jurídico favorável ao trabalhador. Em sentido restrito, o favor laboratoris opera essencialmente como uma regra de conflitos, na lei portuguesa, pelo menos. Uma regra que determina que em determinados tipos de situações se deva aplicar o regime mais favorável ao trabalhador. Isso acontece em 3 tipos de situações, que eu procurei enunciar também neste slide. Por um lado, os conflitos resultantes da coexistência de diferentes fontes potencialmente aplicáveis à mesma situação e com diferentes níveis hierárquicos, ou diferentes graus hierárquicos. Em segundo lugar, os conflitos gerados pela potencial aplicabilidade às mesmas situações, agora de cariz internacional, de diferentes leis, tipicamente os casos de contratos de trabalho internacionais, e, em terceiro lugar, os conflitos gerados pela sucessão no tempo de diferentes leis laborais. Para estes 3 tipos de situações, como veremos um pouco mais à frente, a lei portuguesa consagra regras que determinam a aplicação da lei mais favorável ao trabalhador e que são, portanto, expressões da ideia de favor laboratoris. Mas antes de entrar na análise das manifestações no direito positivo desse princípio, uma palavra sobre a justificação do favor laboratoris. Porquê o favor laboratoris? Qual a razão de a preocupação com a proteção ao trabalhador ser o critério de decisão num determinado número de casos que em que a lei o consagra como tal? O fundamento mais frequentemente apontado para esse critério de decisão prende-se com a situação de alguma inferioridade em que o trabalhador se encontra. O trabalhador, do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista económico, encontra-se numa situação de inferioridade perante a entidade patronal, decorrente de estar sujeito aos poderes que a entidade patronal pode exercer sobre ele. E daí, portanto, a necessidade de compensar essa inferioridade com um tratamento mais favorável. Eu tenho para mim que esta é uma explicação insuficiente do favor laboratoris. Creio que a verdadeira justificação do princípio do favor laboratoris vai muito além dessa questão que acabei de enunciar. Eu penso que a razão profunda de as legislações trabalhistas de muitos países, deve dizer-se, não de todos, mas de muitos países, sobretudo aqueles que se inserem na nossa tradição jurídica, procurarem proteger o trabalhador e favorecê-lo nas situações em que haja conflitos entre diferentes fontes, se prende com a valia intrínseca do trabalho. O trabalho é um meio de realização do homem, um meio pelo qual o homem se torna socialmente útil, e participa, digamos, num desígnio transformador do mundo que pertence à espécie humana. O trabalho não é, portanto, pelo menos no meu modo de ver, apenas uma forma de o homem procurar os meios de subsistência de que carece. Ele é uma atividade que é dotada de um valor moral intrínseco. E, portanto, o primeiro fundamento do valor do trabalho está no próprio homem, o sujeito da situação jurídica laboral. Nesta medida, pode dizer-se que o fundamento essencial do princípio do favor laboratoris está num outro princípio que, de resto, tem consagração constitucional, quer no Brasil, quer em Portugal, no artigo 1º das nossas Constituições, e que é o princípio da tutela da dignidade da pessoa humana. O princípio da tutela da dignidade da pessoa humana, pode dizer-se, é, em Portugal, o fundamento de toda a ordem jurídica, é a preocupação fundamental da ordem jurídica portuguesa, está consignado, como disse, no artigo 1º da nossa Constituição de 1976, e
O favor laboratoris, pelo menos entendido naquela acessão ampla que referi há pouco, exprime essa preocupação com a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. O trabalhador merece proteção pela valia intrínseca moral que tem o seu trabalho e é essa a razão pela qual a ordem jurídica lhe defere uma proteção específica face ao seu co-contratante na relação laboral. Portanto, o favor laboratoris pode dizer-se está presente não apenas naquelas regras de conflitos que fiz uma referência genérica há pouco, mas mais latamente em todas as regras imperativas que procuram proteger o trabalhador e que lhe conferem um grau mínimo de proteção que não pode ser derrogado nem por instrumentos coletivos de trabalho, nem pelo contrato individual de trabalho. No direito português, isso acontece por força do disposto no artigo 3º e no artigo 7º do Código do Trabalho, ambos os quais estabelecem um enunciado de regras ou de tipos de regras, mais precisamente, que não consentem qualquer derrogação. Não consentem derrogação através de convenções coletivas de trabalho, é o que nos diz o artigo 3º, número 3 do Código, e não consentem derrogação através da aplicabilidade de uma lei estrangeira, mesmo nos casos em que se trate de um trabalhador sujeito a uma ordem jurídica estrangeira, ou cujo o contrato de trabalho esteja sujeito a uma ordem jurídica estrangeira e que seja destacado temporariamente para território português ou vice-versa. Procurei que vos fosse distribuído o nosso Código do Trabalho em versão eletrónica, não sei se todos terão recebido, mas podem confrontar essas duas disposições e verificar o enunciado que lá encontramos de disposições imperativas que, para a lei portuguesa, portanto, são indorrogáveis em qualquer caso. A título de exemplo, as normas sobre direitos de personalidade dos trabalhadores, as normas sobre igualdade e não discriminação, sobre proteção na parentalidade, sobre trabalho de menores, sobre trabalhadores com capacidade de trabalho reduzidas, deficiência ou doença crónica, sobre trabalhadores estudantes, normas sobre dever de informação a cargo do empregador, limites à duração dos períodos normais de trabalho, duração mínima de períodos de repouso, duração máxima de trabalhos dos trabalhadores noturnos, forma de cumprimento e garantias da retribuição, prevenção e reparação de acidentes de trabalho, etc, etc. Portanto, há todo um elenco de disposições legais imperativas em matéria laboral que são garantidas ao trabalhador. Estabelecem um patamar de proteção abaixo do qual nenhum outro instrumento de regulação do contrato de trabalho pode descer. E, portanto, temos aqui claramente uma manifestação do favor laboratoris. Bom, mas a nossa lei consagra também uma outra vertente que eu chamei a seção restrita do favor laboratoris, em que este princípio opera, como disse, como uma regra de conflitos. Na dúvida sobre a fonte aplicável, aplicar-se-á aquela que for mais favorável ao trabalhador. Isso acontece não apenas no que toca às relações entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, mas também no que diz respeito às situações em que esteja em causa a definição da lei aplicável ao contrato internacional de trabalho. Aqui reporto-me a uma outra fonte do direito vigente em Portugal, neste caso uma fonte europeia, o regulamento dito de Roma I sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, é um instrumento de direito internacional privado que define, entre outras coisas, a lei aplicável ao contrato individual de trabalho. Portanto, se, por exemplo, um trabalhador português desempenha funções em França, ou até no Brasil, ou vice-versa, e se colocar uma questão relativamente ao seu contrato de trabalho perante os tribunais portugueses, a determinação da lei aplicável a esse contrato far-se-á de acordo com este regulamento. Ora, o que nos diz o artigo 8º desse regulamento? Diz-nos que
esse contrato individual de trabalho se regerá, em princípio, pela lei escolhida pelas partes. Portanto, é consentido ao empregador e ao trabalhador estipularem no seu contrato qual a lei que se aplicará. Mas com uma limitação extremamente importante, que consta do número 1 desse artigo 8º, e que é o de que essa lei escolhida não será aplicada sempre que as normas imperativas da lei supletivamente aplicável ao contrato confiram ao trabalhador uma proteção mais intensa. O número 2 desse artigo 8º diz-nos qual a lei supletivamente aplicável. Em princípio, é a lei do país onde o trabalhador leva a cabo habitualmente a sua atividade laboral. Imaginemos, por exemplo, um trabalhador português que esteja ao serviço de uma empresa portuguesa aqui no Brasil. Se ele presta habitualmente o seu trabalho aqui no Brasil, e se isso consta do seu contrato de trabalho, pois a lei aplicável será a lei brasileira. Mas, diz o número 1 do artigo 8º, se as partes tiverem escolhido uma outra lei qualquer para reger esse contrato, as normas imperativas da lei brasileira prevalecerão sobre a lei escolhida. Há aqui também uma manifestação do favor laboratórios, no sentido de aplicar ao trabalhador, dentre essas duas leis, a que for mais favorável. Além disso, as situações que mencionei brevemente há pouco, de destacamento internacional de trabalhadores. São hoje situações relativamente comuns na União Europeia. Uma empresa, por exemplo, de construção civil, à qual é adjudicada uma empreitada no outro Estado-membro da União, leva consigo os seus trabalhadores para esse outro país, temporariamente, durante 6 meses ou 1 ano, para executar a obra, e durante esse período os trabalhadores prestam a sua atividade nesse outro país. Em princípio, a lei aplicável mantém-se aquela que foi estabelecida no contrato. Mas e se a lei do país de acolhimento do trabalhador for mais favorável a esse trabalhador? Às questões que se possam suscitar a respeito do seu contrato de trabalho. Pois os artigos 6º a 8º do Código do Trabalho português, que transpõem uma diretiva europeia, vêm dizer, nesses casos, durante o período do destacamento, o trabalhador beneficia da proteção mais intensa que lhe der a lei do país de acolhimento. Uma vez mais, o favor laboratórios. E, finalmente, temos também no nosso Código do Trabalho uma regra sobre sucessão de normas aplicáveis ao contrato de trabalho, concretamente o artigo 503, sucessão de convenções coletivas, e, de acordo com esse preceito, havendo sucessão de convenções coletivas aplicáveis ao mesmo contrato individual de trabalho, as normas da convenção mais favorável prevalecem também sobre as da convenção menos favorável. Já podem ver, portanto, por aquilo que disse até aqui, que na lei portuguesa o favor laboratórios é um princípio que tem repercussões muito vastas e muito profundas. Não só ele exprime uma intenção fundamental do direito do trabalho, a de proteger o trabalhador face à entidade patronal, como, além disso, ele é a fonte e o critério acolhido em várias normas de direito do trabalho, sobretudo aquelas que resolvem conflitos sobre as normas aplicáveis a cada contrato individual de trabalho. Por outro lado, trata-se de um princípio, como referi, que radica, em última análise, no fundamento primordial da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. A questão fundamental que se coloca é se, apesar desta essencialidade do princípio do favor laboratórios, a proteção conferida aos trabalhadores por conta de outrem, por normas legais imperativas, pode ou não conhecer retrocessos. Se é possível, o legislador estabelecer, a determinada altura, regras que venham consagrar uma proteção menos intensa para o trabalhador por conta de outrem do que as regras que até então vigoravam. Ou se, pelo contrário, nesta matéria, vigora também o princípio da proibição do retrocesso, que, em matéria de prestações sociais, por exemplo, o Tribunal Constitucional Português tem admitido como um princípio que norteia a atividade do legislador. Portanto, está ou não o legislador impedido de consagrar na legislação ordinária
regras menos favoráveis para os trabalhadores do que aquelas que vigoravam até determinada altura. Esta questão que aqui coloco é uma questão central em períodos de crise económica. A experiência recente demonstra que, efetivamente, a tendência dos legisladores de vários países é para, em períodos de recessão, reformar a legislação trabalhista num sentido menos garantístico para os seus trabalhadores, como forma de desonerar as empresas, de diminuir os custos com a mão de obra. E, portanto, uma questão que é, efetivamente, da maior atualidade no contexto em que nos situamos. E é esta a questão fundamental, efetivamente, suscitada pela recente crise económica verificada em Portugal, entre 2008 e 2014, e pela reforma da legislação laboral que ocorreu no quadro dessa crise. Antes de responder à questão, penso que se justifica dizer algumas breves palavras sobre a crise que Portugal atravessou nesses anos de 2008 a 2014. A crise económica portuguesa, deve dizer-se, não foi um fenómeno novo. Eu não serei propriamente uma pessoa idosa, mas posso dizer que na minha vida já testemunhei pelo menos 3 grandes crises económicas pelas quais o meu país atravessou, todas ocorridas depois da implantação da democracia em 1975 em Portugal. Nos últimos 40 anos, os economistas distinguem na evolução da economia portuguesa 3 ciclos económicos fundamentais que se encontram ali enunciados naquele slide. Um primeiro de 1976 a 1985, caracterizado por uma primeira fase de crescimento económico, de 76 a 82, e depois um período de recessão, de 82 a 85. Depois um segundo ciclo económico, de 86 a 94, também com crescimento a partir de 1986, foi o ano da adesão de Portugal à União Europeia e que, portanto, teve efetivamente um impacto económico muito positivo em Portugal. Crescimento de 86 a 92 e depois, novamente, recessão de 92 em diante. E, finalmente, de 95 em diante, um terceiro ciclo económico com crescimento nos anos de 95 a 2000 e recessão a partir daí. Ora bem, neste terceiro e último ciclo económico, a fase recessiva foi particularmente dura. Não só em Portugal, deve dizer-se, verdadeiramente Portugal repercutiu uma crise económica internacional que se iniciou em 2007 nos Estados Unidos, com a crise financeira, e que depois teve projeções em vários outros continentes, designadamente na Europa. Em Portugal, essa fase recessiva começou em 2008, ano em que parou o crescimento da economia portuguesa, e essa fase recessiva durou até 2014, ano em que se retomou o crescimento económico. Mas deve dizer-se que essa retoma foi lenta. Só em 2018, no ano em que nos encontramos, é que nós recuperamos os níveis de crescimento económico em que nos encontrávamos em 2008. Há quem fale de uma década perdida na economia portuguesa a este respeito. Eu inseri neste slide um gráfico que dá uma ideia desta evolução. O gráfico tem 2 linhas, uma azul escuro e outra azul claro. A linha azul escuro é a linha da evolução do crescimento económico na zona euro, na Europa, e a linha azul mais claro é a linha da evolução do crescimento económico em Portugal. Como podem ver, as linhas são praticamente paralelas, embora a linha que define a evolução da economia portuguesa esteja mais abaixo. Quer dizer, a recessão económica foi mais grave em Portugal e a recuperação foi também mais lenta. Neste período, portanto, de 10 anos, o Produto Interno Bruto de Portugal conheceu um decréscimo em termos líquidos até 2014 e depois daí em diante uma recuperação que está neste momento a atingir os patamares em que nos encontrávamos em 2008. Se quisermos analisar a questão sob o prisma da taxa de desemprego, este outro gráfico que encontram no slide seguinte dá também uma ideia bastante expressiva da evolução da economia portuguesa. Em 2008 nós tínhamos uma taxa de desemprego de 7,6%.
Em 2013, essa taxa de desemprego tinha atingido os 16,2%, praticamente mais do dobro da taxa de 2008, e em 2018 retomámos o ponto em que nos encontrávamos em 2008 e até já descemos no segundo trimestre aquém dele. Portanto, a taxa de desemprego em Portugal neste momento é de 6,7%. Portanto, não se pode dizer que o desemprego em Portugal neste momento seja significativo, não é, efetivamente, mas no ano de 2013, para pelo menos os padrões portugueses, era bastante elevado, claro que muito mais baixo do que aquele que se verificava em Espanha, ou na Grécia, ou em Itália, países com taxas muito superiores, mas para a nossa tradição, que foi durante décadas de pleno emprego, bastante significativo. Quais as causas desta crise económica por que o nosso país passou? Bom, elas são múltiplas e complexas. Eu procurei introduzir aqui uma lista que é meramente indicativa. É importante termos presente que no ano de 2002 se deu uma mutação muito significativa na economia portuguesa, pela adesão ao euro. Passámos a fazer parte de uma moeda comum a vários outros países. O que significou que passámos a ter uma moeda forte, muito forte mesmo, em Portugal, e com os benefícios dessa pertença a uma moeda forte, mas também com os inconvenientes inerentes à moeda forte. As taxas de juros baixaram muito significativamente, portanto tornou-se muito fácil contrair empréstimos. Isso teve como consequência um endividamento muito grande das empresas, das famílias e do próprio Estado português. E os dados que tenho ali, penso que são significativos disso. O rácio da dívida pública relativamente ao PIB português era de 50% em 2000, passou para 68% em 2007 e atingiu os 126% em 2012. Portanto, num período de cerca de 4 anos, ele quase duplicou, o que só se explica justamente pelos níveis muito baixos das taxas de juros que eram devidos. No entanto, essas taxas de juros hoje não são definidas por nenhuma autoridade, é o mercado que as define. E o mercado define-as em função da confiança que cada país, cada devedor deve aos mutuantes. Bom, acontece que em 2010 a situação das finanças públicas portuguesas começou a tornar-se particularmente preocupante, atingiu os 10%, e isto significa mais 7 pontos percentuais do que o limite que a União Europeia estabelece para os Estados-membros da União, que são 3%. Bom, por outro lado, a economia portuguesa estava em estado de estagnação, ou mesmo já de recessão em 2010. Isso significou, portanto, que as agências internacionais de rating começaram a fazer uma notação da dívida pública portuguesa crescentemente negativa. E, em consequência disso, as taxas de juros praticadas relativamente à República Portuguesa nos mercados internacionais foram subindo, atingiram mais de 17% para empréstimos a 10 anos em 2011. Ora bem, isto significou, portanto, uma dificuldade muito grande do Estado português de renovar a sua dívida, de contrair novos empréstimos, e em 2011 a situação tornou-se mesmo aflitiva para o governo português. Não havia já possibilidade de recorrer aos mercados para contrair nova dívida. E a alternativa que houve foi a de pedir assistência financeira ao Fundo Monetário Internacional e à União Europeia. Isso foi feito através de 2 memorandos celebrados pelo governo português da época com 3 instituições, Fundo Monetário Internacional, União Europeia e Banco Central Europeu, que assumiram o compromisso de conferir ao Estado português um empréstimo no valor de 78 bilhões de euros. Quantia muito significativa, a desembolsar por estas instituições conhecidas como a Troika num lapso de 3 anos, portanto, de 2011 a 2014, e tendo como contrapartida o Estado português assumir a obrigação de levar a cabo um plano de reformas económicas, financeiras e jurídicas extremamente significativo. Portanto, essas reformas ficaram consignadas nesses 2 memorandos. O memorando económico-financeiro estabelece as reformas
dessa natureza que o Estado português se comprometeu a realizar, à cabeça das quais estavam medidas no sentido de reduzir os custos da administração pública e de aumentar os impostos, por forma a reduzir o déficit do setor público e, na sequência disso, o endividamento do Estado português. Tinha-se como meta atingir os 3% do PIB, que, entretanto, efetivamente foram atingidos, e, aliás, já descemos abaixo desse patamar. Depois, medidas tendentes à regulação e à supervisão do setor financeiro, nomeadamente reduzir a alavancagem dos bancos portugueses, que estavam a viver muito de empréstimos contraídos nos mercados internacionais e que realizavam operações muito para além das suas capacidades. Isso revelou-se ser dramático para alguns bancos portugueses, que inclusive entraram em quebra durante ou depois da crise. Em terceiro lugar, medidas visando aumentar a competitividade da economia portuguesa, nomeadamente reformas estruturais nos mercados do trabalho, dos bens e serviços e da habitação, do sistema judiciário, das regras sobre a concorrência e dos concursos públicos. Estas reformas económicas e financeiras pressupunham, por seu turno, reformas legais. E o Estado português, através de um outro memorando, comprometeu-se a levar a cabo um conjunto muito vasto de reformas no plano jurídico, à cabeça das quais figurava a revisão do Código do Trabalho. Portanto, o Código de Trabalho foi percepcionado por estas instituições, e em particular pelo Fundo Monetário Internacional, como uma das causas da falta de competitividade da economia portuguesa. E, portanto, o Estado português obrigou-se a reduzir as indemnizações por cessação dos contratos de trabalho, a facilitar os despedimentos, a permitir a flexibilização dos horários, reduzir os pagamentos devidos por trabalho extraordinário e regular os aumentos do salário mínimo. Medidas, obviamente, nada simpáticas para os trabalhadores por conta de outrem, mas que foram tidas como indispensáveis para essa melhoria da competitividade da economia portuguesa. Depois, previa-se também a liberalização de alguns serviços fundamentais, nomeadamente eletricidade e gás, telecomunicações, serviços postais, transportes, através, designadamente, de privatizações em todos esses setores. Em terceiro lugar, a alteração da legislação sobre o arrendamento urbano, para promover um maior acesso ao mercado de arrendamento por parte da população e, designadamente, dos trabalhadores por conta de outrem, que em Portugal têm, consabidamente, uma mobilidade muito limitada, porque o mercado de arrendamento era muito limitado até recentemente. Isto era também uma forma de reduzir o endividamento das famílias. Como há poucas casas para arrendar, ou havia até recentemente, as famílias endividavam-se para comprar casa. Portanto, uma outra causa do endividamento externo português. E, por outro lado, isto era também uma forma de promover a reabilitação urbana de algumas cidades portuguesas bem necessitadas disso. Depois, em quarto lugar, uma reforma do mapa judiciário português. Havia um desequilíbrio muito grande entre tribunais situados em comarcas do interior do país com poucos processos e comarcas completamente assoberbadas de serviço, sobretudo na zona do litoral e sobretudo em Lisboa e no Porto. Portanto, havia a intenção de fechar tribunais no interior e de abrir novos tribunais ou de criar tribunais especiais no litoral. Também medidas para reduzir o número de pendências nos tribunais de primeira instância. Os estudos internacionais mostravam que Portugal tinha um número de pendências muito superior à média europeia e um tempo de decisão dos processos também muito superior. Para isso, contemplou-se uma revisão do Código de Processo Civil. Previu-se ainda a adoção de uma nova lei da arbitragem voluntária, como forma de descongestionar os tribunais do Estado, eliminação de golden shares, portanto, de participações privilegiadas do Estado em algumas empresas cotadas em bolsa, a revisão da lei da concorrência e a modificação do regime dos concursos públicos para lhes conferir maior transparência e para evitar as adjudicações diretas, que, apesar de tudo, eram muito significativas. Bom, todo este pacote de reformas legislativas foi negociado em 2011 pelo governo da época, um governo protagonizado pelo Partido Socialista, que perdeu as eleições em 2011 para uma coligação formada pelo Partido Social Democrata e pelo
partido do Centro Democrático e Social, um partido democrata cristão, e que assumiu a governação do país nesse ano e que teve como termos de referência para a sua governação estes dois memorandos. Portanto, praticamente, isto era o programa de governo do novo governo português em 2011 e um programa de governo para 4 anos até ao fim da legislatura. E, de facto, esse governo executou esse programa, para alguns foi até além do que esse programa exigia, e executou, nomeadamente, no setor laboral, adotando para o efeito um conjunto de diplomas legais que alteraram o Código do Trabalho português. O Código do Trabalho foi alterado por um primeiro diploma, a Lei 53/2011, logo em outubro de 2011, pouco tempo depois do Governo entrar em funções. Esse diploma instituiu um novo regime do despedimento coletivo e, por força desse diploma, as compensações devidas aos trabalhadores em caso de despedimento coletivo foram reduzidas para 20 dias de salário por cada ano de serviço e isto significou menores custos para as empresas que promoviam esse tipo de despedimentos. Despedimentos coletivos são permitidos quando uma empresa fecha um estabelecimento ou um setor de atividade, ou até quando encerra completamente a sua atividade. Tinha um custo muito significativo e, portanto, pretendeu-se reduzir esse custo, cujo valor total não pode exceder, de acordo com essa legislação, 12 vezes o salário mensal do trabalhador. Depois, uma outra lei adotada em janeiro do ano seguinte, a Lei 3/2012, veio regular de nova forma o regime dos contratos a termo, aumentando o número de renovações permitidas para os contratos a termo, que passaram a ser suscetíveis de 3 renovações por um período máximo de 18 meses. Bom, depois, em junho de 2012, surgiu uma nova lei, a Lei 23/2012, que versou um novo leque de temas, designadamente os casos de despedimento por extinção do posto de trabalho e por inadaptação do trabalhador. A inadaptação do trabalhador é uma figura que se tem por verificada quando o trabalhador, por exemplo, revela uma diminuição da sua produtividade, ou uma diminuição da qualidade do seu trabalho, de forma reiterada, contínua. Essa lei regulou também a remuneração devida pelo trabalho extraordinário, eliminou a exigência de períodos de descanso obrigatórios, visando a compensação do trabalho extraordinário, reduziu o número de dias de férias pagas aos trabalhadores e eliminou 4 feriados obrigatórios até então existentes. Criou ainda uma figura nova, o chamado Banco de Horas, figura essa que visa permitir aos trabalhadores prestarem a sua atividade em função das necessidades da empresa. Portanto, o trabalhador pode ir acumulando horas de trabalho que são devidas à entidade patronal e que ela utiliza, por exemplo, em picos de trabalho, em alturas em que o trabalhador é mais necessário para a empresa, obviamente sem ter que pagar trabalho extraordinário ou suplementar. Essa lei alargou ainda a possibilidade de celebração de acordos de empresa, que são também uma forma de flexibilizar o regime aplicável ao contrato de trabalho. Depois, já em 2013, a Lei 69/2013, 30 de agosto, reduziu as compensações devidas por cessação de contrato de trabalho, que foram fixadas entre 12 e 18 dias por cada ano de duração do contrato de trabalho. Portanto, isto fora, obviamente, dos casos de despedimento coletivo. Também é um fator de encarecimento da mão de obra em Portugal, as indemnizações que eram pagas e que se viram assim reduzidas. Para assegurar os pagamentos devidos aos trabalhadores pelas empresas, uma outra lei, 70/2013, estabeleceu um fundo de garantia.
Aquela lei que referi mais atrás, 23/2012, que eu irei retomar um pouco mais à frente, foi objeto de uma apreciação da sua constitucionalidade pelo nosso Tribunal Constitucional, que a declarou inconstitucional relativamente a alguns pontos, e uma outra lei, adotada já em 2014, a Lei 27/2014, de 8 de maio, procurou corrigir os pontos em que o Tribunal Constitucional tinha considerado a Lei 23 de 2012 como inconstitucional, designadamente os casos em que se poderia dar o despedimento por extinção de postos de trabalho. O Tribunal Constitucional, como veremos, considerou que havia alguma indefinição nesses critérios e, portanto, nesta outra lei de 2014, esses critérios foram precisados para evitar a inconstitucionalidade. Temos aqui, portanto, 7 leis, nada menos, que foram adotadas entre 2011 e 2014, durante todo este período da crise, e que representaram, provavelmente, as alterações mais profundas da nossa legislação laboral desde os anos 70, visando limitar, fundamentalmente, os custos suportados pelas empresas com a mão de obra. Ora bem, essa legislação portuguesa, naturalmente que representou, do ponto de vista da garantia dos direitos dos trabalhadores, um retrocesso muito significativo, designadamente em matéria de compensações, de retribuição, de férias, de salário mínimo, etc. Tudo isso foi objeto de revisão nessa época e realmente pode dizer-se que os trabalhadores portugueses viram a sua condição agravada durante esse período. Não se foi ao ponto, como aconteceu relativamente aos servidores públicos, de haver legislação que permitisse a redução salarial. Os servidores públicos viram os seus salários consideravelmente reduzidos. No setor privado, isso aconteceu, no entanto, por força da negociação dos contratos de trabalho. Portanto, os salários foram objeto de reduções por acordos celebrados entre empregadores e empregados. Mas isso não foi objeto de nenhuma legislação específica. Em todo caso, o que se pode perguntar perante esta evolução legislativa ocorrida em Portugal é se ela será conforme com a ideia de favor laboratórios. Afinal de contas, se o direito do trabalho existe para garantir aos trabalhadores uma determinada proteção mínima, será consentâneo com a ideia de favor laboratórios uma regressão nos níveis de proteção dos trabalhadores consagrados na lei? Esta foi efetivamente a questão com que se deparou o Tribunal Constitucional Português. O Tribunal Constitucional Português foi chamado a pronunciar sobre a constitucionalidade, como disse, daquela lei 23/2012 e fê-lo através de um acórdão proferido já em setembro de 2013, o acórdão 602/2013, em que concluiu pela inconstitucionalidade de algumas das regras dessa lei, mas não de todas. Subsequentemente, como referi, através de uma outra lei, essas inconstitucionalidades foram sanadas pelo legislador português. O que é interessante verificar nesse acórdão do Tribunal Constitucional Português de 2013 é que várias, diria mesmo a maior parte das normas que consubstanciaram esse retrocesso na proteção do trabalhador passaram incólumes. A fiscalização da constitucionalidade. Não foram tidas como inconstitucionais pelo nosso Tribunal Constitucional. Por exemplo, na passagem que se encontra ali transcrita neste slide do acórdão, referente à temática do banco de horas, o Tribunal Constitucional considerou que a nova legislação em matéria de banco de horas não era contrária à Constituição. Não se tratava, portanto, de uma norma ou um conjunto de normas que afrontasse qualquer disposição constitucional. Pelo contrário, foi até considerado como uma expressão
de uma outra liberdade fundamental consignada na Constituição, a liberdade de iniciativa económica, a possibilidade de a empresa concertar com os seus trabalhadores, portanto, a existência desse banco de horas. Depois, relativamente aos acréscimos remuneratórios devidos pela prestação de trabalho suplementar, também o Tribunal Constitucional considerou que não havia nenhuma violação de qualquer norma constitucional, estava em causa, sobretudo, a garantia constitucional da retribuição do trabalho de acordo com a sua quantidade, natureza e qualidade, e apesar de ter havido uma redução da retribuição devida pelo trabalho suplementar, não houve uma total supressão dessa retribuição e, portanto, o Tribunal Constitucional considerou que não havia nenhuma violação da Constituição. O mesmo quanto à supressão de feriados obrigatórios. Os trabalhadores portugueses perderam, tanto no setor público como no privado, 4 feriados, o que não é coisa pouca, aproximadamente 1/3 dos feriados que estavam consagrados na lei, à época. Também aqui o Tribunal Constitucional considerou que não havia nenhuma violação de regras constitucionais, nomeadamente as que a Constituição consagra em matéria de proteção do trabalhador. E, portanto, era lícito ao legislador estabelecer essa redução do número de feriados. Já quanto ao despedimento, a orientação do Tribunal Constitucional foi diferente. Aqui, e designadamente no que se prendia com a possibilidade do despedimento por inadaptação do trabalhador, o nosso Tribunal Constitucional considerou que as regras que constavam da Lei 23/2012 já eram de duvidosa compatibilidade com as regras constitucionais que proíbem o despedimento sem justa causa. A nossa Constituição, desde 1976, contém uma regra que proíbe que o trabalhador, por conta de outrem, seja despedido sem uma justa causa para o efeito. É obrigatório que haja uma justa causa para que possa haver lugar ao despedimento as novas regras instituídas em 2012, na medida em que eram ambíguas e concediam à entidade patronal uma grande discricionariedade na definição das situações em que o trabalhador podia ser despedido, afetavam essas regras constitucionais. E a mesma coisa se poderia dizer relativamente às disposições desse diploma legal sobre a extinção do posto de trabalho. Também aí não havia uma definição muito objetiva de quais os critérios a que a entidade patronal deveria obedecer, por exemplo, para selecionar os postos de trabalho a extinguir. E, portanto, tinha-se criado aí, digamos, uma via pela qual se podia reintroduzir o despedimento sem justa causa, o despedimento livre que a nossa lei, a nossa Constituição proscreve. E, portanto, essas disposições foram tidas como contrárias à Constituição. Mas, tirando essas disposições e também umas outras de caráter talvez não tão relevante sobre a negociação coletiva, a maior parte das novas regras constantes destes diplomas legais passaram o crivo do nosso Tribunal Constitucional. E, portanto, a ideia que alguns setores da opinião pública e alguns juristas eminentes portugueses sustentaram de que os direitos adquiridos pelos trabalhadores por conta de outrem não poderiam ser atingidos através de legislação que os afetasse, não teve acolhimento no nosso Tribunal Constitucional. O que quer dizer, portanto, que o favor laboratoris, apesar da sua centralidade no direito laboral português, não envolve uma proibição de todo o retrocesso em matéria de proteção do trabalhador na ótica do nosso Tribunal Constitucional. Bom, poderá perguntar-se porquê. Porque é que o Tribunal Constitucional português não deu guarida a esse entendimento de que o favor laboratoris impede qualquer retrocesso na legislação laboral. A verdade é que o favor laboratoris
tem que se articular com outros princípios que têm igualmente acolhimento constitucional. E tem que se articular também com a necessidade de preservar certos equilíbrios económicos sem os quais a sustentabilidade económica do país pode estar comprometida. E penso que foi a consciência dessa realidade que pesou, sobretudo, nestas ponderações do Tribunal Constitucional Português. O Estado português encontrava-se, o país encontrava-se, de um modo geral, numa situação de grande calamidade económica e era necessário tomar medidas que, inevitavelmente, atingiam também os trabalhadores por conta de outrem, para além de muitos outros, os contribuintes, os servidores públicos, os pensionistas. Praticamente não houve nenhum setor da sociedade portuguesa que não fosse atingido. E, portanto, esta pode dizer-se que é a conclusão fundamental que se extrai da jurisprudência constitucional portuguesa sobre esta matéria. O favor laboratórios não implica uma proibição do retrocesso. Bom, poder-se-ia pensar que com um novo governo, como aquele que entrou em funções em outubro de 2015 em Portugal, essa legislação laboral adotada nos anos da crise seria revista e seriam repostas as normas anteriores. A verdade é que isso também não aconteceu. Estamos em 2018, um ano das próximas eleições legislativas em Portugal, e o que é que o atual governo mudou em matéria laboral? Repôs os feriados. Portanto, os tais 4 feriados que tínhamos perdido foram repostos. De resto, deve dizer-se que o acordo celebrado entre o governo português da época e a Igreja Católica já previa que, pelo menos no que diz respeito aos 2 feriados religiosos que tinham sido suspensos, essa revisão teria que acontecer fim de algum tempo. Portanto, o que o Governo fez foi dar expressão a esse compromisso que o seu antecessor tinha assumido, mas a verdade é que também foram repostos 2 feriados civis. Portanto, repuseram-se os feriados, mas o restante da legislação laboral introduzida por via dos memorandos da Troika manteve-se até à data de hoje. É certo que em junho passado o Governo português aprovou uma proposta de lei visando alterar o Código do Trabalho. Essa proposta foi previamente concertada no Conselho Permanente da Concertação Social. É um organismo onde estão representados os empregadores e os trabalhadores por conta de outrem, para além do Governo. Organismo, portanto, tripartido, e pelo qual passa a legislação laboral antes de ser submetida aos órgãos com competência legislativa em Portugal. E essa legislação, com exceção de uma central sindical, foi objeto de consenso nessa sede. Bom, o que é que esta proposta legislativa, que está neste momento pendente no Parlamento português, prevê? Algumas medidas, mas com caráter relativamente pontual. Em primeiro lugar, o fim do banco de horas individual, portanto, é extinto na nova legislação. Em segundo lugar, uma limitação dos contratos a prazo. Passam a ter a duração máxima de 2 anos, em confronto com os 3 atuais, que é o patamar máximo que eles podem atingir. Depende do tipo de trabalhador, mas o limite máximo varia entre 18 meses e 3 anos. Passarão, portanto, para 2 anos. Por outro lado, o período experimental passa de 90 para 180 dias nos contratos sem termo, com trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. E relativamente às empresas que contratem trabalhadores a termo e que tenham uma taxa de rotatividade que exceda a média do setor em que se extingue, passarão a haver novas contribuições. Portanto, essas empresas não ficam impedidas de contratar trabalhadores a termo, mas vão ter que pagar ao Estado contribuições que, de alguma forma, as penalizam por essa prática. Esta legislação ainda não está aprovada pelo Parlamento português, mas espera-se que o venha a ser a breve trecho. Que conclusões é que nós podemos tirar deste panorama que eu procurei aqui traçar da evolução da legislação trabalhista portuguesa no período da crise e pós-crise em Portugal?
Não há dúvida de que a legislação portuguesa se funda e continua a fundar numa ideia de favorecimento do trabalhador. É uma projeção no domínio do direito do trabalho do ideal personalista, que é uma das características distintivas da ordem jurídica portuguesa. Eu arriscar-me a dizer, não só da ordem jurídica portuguesa, mas também da brasileira. É um traço comum aos dois sistemas jurídicos e que nos distingue, por exemplo, dos sistemas jurídicos dos países de common law, onde não há a mesma preocupação com o favorecimento do trabalhador. Agora, essa preocupação não é, pelo menos na ordem jurídica portuguesa, uma preocupação exclusiva ou absoluta, no sentido de que deva primar sobre quaisquer outras considerações. A legislação e a jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional do período da crise revela-nos que o favor laboratórios tem que se articular com outros princípios que têm igualmente guarida constitucional, nomeadamente a iniciativa económica privada, e com a preocupação de preservar os equilíbrios económicos fundamentais de que depende toda a sobrevivência da sociedade portuguesa. Essa articulação entre o favor laboratórios e outras ordens de considerações que o nosso Tribunal Constitucional teve em conta na sua jurisprudência é expressão de uma outra ideia fundamental a que a nossa Constituição igualmente dá a guarida, e que é a ideia da solidariedade. A ideia de que, designadamente num período de crise económica forte como aquela que nós atravessamos, todos os setores da sociedade devem contribuir, na medida das suas possibilidades, para fazer face a essa crise e para a sua superação. Foi isso que aconteceu em Portugal e é essa, no fundo, a explicação de estas reformas laborais adotadas em Portugal entre 2011 e 2014 não terem conhecido até hoje uma reversão, pelo menos na sua totalidade. Queria agradecer a vossa atenção e estou agora à disposição para as questões que eventualmente me queiram colocar. Muito obrigado.